a gente vai fazer um orçamento de projeto, o cliente fica chorando, ele quer desconto, ele não vê valor naquilo. Aí você apresenta de obra que às vezes é 50 vezes mais do que o seu de projeto, sei lá, é um valor muito maior, o cliente acredita naquilo. Então, assim, você trabalhar num segmento que tem uma valorização já gratuita dos clientes, já te traz um conforto, pelo menos financeiro, né? Eu vinha de uma quebra e assim, o meu negócio hoje eu trabalho menos, eu faturo muito mais e eu faturo 3 vezes mais. Olá, eu sou o Alex. E eu sou a Rafa e nós somos criadores do Bora na Obra. Nesse treinamento gratuito, a gente vai te mostrar quais são as estratégias usadas por centenas de arquitetos, engenheiros, designers ou empresários da construção civil para aumentarem o seu faturamento, seu reconhecimento e conquistarem um portfólio de obras executadas. Profissionais que, depois de aplicarem ferramentas práticas e técnicas validadas, passaram a viver bem das suas profissões, simplesmente mudando a forma com que lidam com as obras e com os projetos. E passaram a oferecer outros serviços aos seus clientes, e alguns até serviços que já faziam de graça, como uma visita técnica, por exemplo. Com certeza. Então, se você deseja ganhar mais, ter mais reconhecimento e ter obras executadas, fica aqui com a gente nesse vídeo que a gente vai te mostrar como fazer isso. Não sei se é o seu caso, mas a gente já se deparou com milhares de pessoas que passam por desvalorização profissional, baixa remuneração, falta de portfólio, dores de cabeça na obra e muitos prejuízos. E a lista é extensa. O que a gente vai te ensinar hoje é algo fundamental e inovador. E dependendo de onde você está, seja você uma pessoa que tem medo de obra ou alguém que já teve muitos problemas com as obras, hoje isso pode parecer realmente impossível de se alcançar, já que definitivamente obra é sinônimo de dor de cabeça para a grande maioria das pessoas. Mas eu te prometo, não é impossível. E a gente viu isso acontecer com vários profissionais que, mesmo começando do completo zero ou com pessoas que já tinham bastante tempo de formadas, com muita experiência e conhecimento técnico, mas que não estavam acertando nas suas estratégias no dia a dia. Eu quero que você esteja presente por uma coisa muito importante. Esse conteúdo que a gente vai te mostrar, ele não chegou até você por acaso. Chegou porque provavelmente você está precisando dar uma alavancada na sua carreira e na sua vida. Tô certa? E eu sei que pode parecer loucura, porque pra gente era dizer que obra não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas dá uma olhada no que a Sabrina falou. Meu nome é Sabrina Belotti, eu sou arquiteta e eu sou Juiz de Fora. Me sentia muito incompetente porque eu achava que eu tinha que saber aquilo, eu tinha que saber tudo. O que ele está querendo de mim não é nada demais, eu tinha que ter aquele conhecimento. O Bora complementou a minha formação. Era o pedaço que estava faltando lá para eu ter o total de exercer minha profissão, né? Primeira coisa que eles me ensinaram é como entrar na obra. E saber aproveitar aquela visita que eu não sabia. Eu acho que o meu nicho de mercado aumentou, eu acho que os meus clientes ficaram mais bem assessorados, eu fiquei mais satisfeita com o serviço que eu presto, eu me sinto mais à vontade e mais consciente para dar sequência às obras deles. Na minha cabeça, eu nunca imaginei de estar tanto tempo dentro de obra igual eu fico hoje em dia, assim. Ela tinha pavor de obras e não tinha nenhuma experiência. E simplesmente, depois de ter acesso ao que a gente vai te mostrar na Semana Bora na Obra, deixou de se sentir incompetente, ampliou seu nicho de trabalho, passou a querer estar na obra, o que parecia impossível. E, consequentemente, ela melhorou o atendimento aos seus clientes. Dá uma olhada agora no que disse a Ana Valéria, que ao contrário da Sabrina, já tinha muita experiência, muita estrada aí no mundo dos projetos e das obras. Meu nome é Ana Valéria Vale, eu sou formada em Engenharia Civil há 20 anos. A minha formação inicial foi técnica de edificações e eu resolvi fazer um curso de Engenharia Civil realmente para crescer em termos profissionais. É um nicho super interessante porque, como tem muita gente que tem medo, né? Então aí é uma hora boa de você entrar com a sua segurança. E o caso da Sabrina e da Ana não são casos isolados, são apenas a ponta do iceberg.
Como os testemunhos delas, a gente tem dezenas de outros casos no nosso canal do YouTube e aqui embaixo desse vídeo. É possível sim atuar no mercado de projetos e obras de forma lucrativa e sem dor de cabeça. Você começando do zero como a Sabrina ou já tendo experiência de mercado como a Ana Valéria. Agora, antes de te contar quais são os passos que você pode dar para alcançar resultados bem maiores do que os que você tem hoje, eu preciso te contar como foi que a gente chegou até aqui. Nosso maior sonho era viver com dignidade do nosso trabalho, ter uma boa condição de vida para a nossa família, mas infelizmente isso não estava funcionando. No início do nosso escritório, a gente fazia só projetos de arquitetura. O fato é que nenhum projeto era executado como a gente tinha projetado. E com isso, vinha uma sequência de problemas. Parecia quase impossível conquistar um portfólio de obras executadas. E os clientes não valorizavam a gente, já que para o mercado, você não ter um portfólio real é sinal de inexperiência. Tinha cliente que achava que estava fazendo um grande favor em nos contratar. E às vezes até a gente acreditava nisso. Você já passou por isso? Além disso, ainda tinha o executor que nos desrespeitava como autores de projeto, o cliente ou executor que mudava todo o projeto durante a obra. A gente ganhava muito pouco porque a gente já não conseguia cobrar o justo pelos projetos. A gente ia visitar a obra de graça, na tentativa desesperada de conseguir pelo menos um bom projeto executado para a gente poder tirar foto, colocar no nosso site. E assim a gente ia conseguir captar mais clientes, melhores clientes, clientes que nos pagassem o justo pelo nosso trabalho e não achavam que estava fazendo um favor em nos contratar. E no final das contas, o cliente já não indicava a gente para mais ninguém, porque a sensação que ele tinha era de que o nosso projeto não tinha sido bom o suficiente. Por isso, ele tinha tido tanto problema na obra. É possível que até você já tenha passado por algo parecido. Eu lembro exatamente daquele dia que a gente decidiu dar um basta nisso. A gente tinha feito um projeto de uma reforma para aquele típico cliente perfeito, sabe? Aquele que acredita na gente. A gente estava super animado, finalmente ia sair a tão esperada foto da reforma pronta para a gente colocar no site, divulgar o nosso escritório. O projeto estava super bem detalhado, porque eu realmente acreditava que se tivesse tudo ali no papel, não tinha como dar errado. A gente já tinha melhorado muito os nossos projetos executivos. Realmente eram 23 pranchas A1, né, para uma simples reforma de menos de 200 metros quadrados. A gente realmente caprichou no serviço. Eram plantas baixas, cortes, detalhamento, luminotécnico, marcenaria, especificações de tudo que vocês imaginarem. Aí o cliente fechou com uma construtora para executar e nos contratou para fazer a fiscalização dessa obra. Enquanto os nossos colegas de profissão estavam visitando a obra de graça, a gente já estava conseguindo, pela primeira vez, sermos pagos para visitar essa obra, o que é muito justo e você, inclusive, pode conseguir isso também. Mas infelizmente isso não foi suficiente, começou um outro pesadelo. A gente chegava para visitar a obra, o projeto nem lá estava. Quando a gente perguntava para o dono da construtora, que era quem executava a obra, né, ele abriu o projeto no celular. Mudanças e mais mudanças, aqueles detalhes super simples estavam lá no projeto, mas ele simplesmente ignorava, porque parecia que era mais fácil e mais barato para a empresa dele fazer de outro jeito. Um detalhe, o dono dessa construtora não era nem arquiteto, não era nem engenheiro e estava lucrando na obra pelo menos 3 vezes mais do que a gente tinha cobrado pelo projeto inteiro. Eu me lembro bem de quando a gente percebeu que já não dava mais para salvar o projeto. Cheguei em casa chorando muito por conta de um rodapé que ele mudou da cabeça dele. Além de vários outros detalhes do projeto que ele ficou dizendo que não funcionava e o pior, ele fazia isso na frente do cliente. Eu me sentia um lixo e ali foi a gota d'água. E foi mesmo. Eu lembro que foi por causa desse bendito rodapé que a gente decidiu começar a executar as nossas próprias obras e a gente passou a oferecer a execução, né, dessas obras para os nossos clientes. A gente pensava o seguinte: pior do que esse pessoal está fazendo, a gente não vai fazer nunca. Então, bora fazer obra. Eu e a Rafa, a gente já tinha trabalhado em construtoras de grande porte, né, antes de abrir a nossa empresa, e ali, naquele momento, eu me senti realmente capaz de encarar esse desafio. É aquela velha frase, né? Onde há amadorismo, há oportunidade. Isso ficava martelando na nossa cabeça o tempo todo. E o amadorismo, nesse nosso mercado de obras, é o que não falta. Se eles faziam de qualquer jeito, muitas vezes sem nem ter diploma de nada, a gente tinha que dar conta e ainda íamos ganhar muito mais. Mas não foi tão simples como parecia. A gente chamou um mestre de obras, né, com uma equipe pequena, e a gente começou a vender obra para os nossos clientes de projeto. Só que a gente começou a fazer igual todo mundo faz. Vivendo um dia após o outro, apagando incêndio na obra, sem planejamento, sem orçamento executivo, sem cronograma, sem organização, e aí os prejuízos começaram a aparecer. Eu lembro que eu tive que vender uma moto, que era meu sonho de criança, para poder terminar uma obra para um cliente que a gente tinha vendido por preço fechado. E à medida que os vários imprevistos iam acontecendo,
o dinheiro do contrato ia acabando e a gente precisou desembolsar quase 30 mil reais do nosso bolso para terminar aquela obra. A única diferença entre a gente e a informalidade era que a gente respeitava o projeto, o que fez com que pelo menos o nosso portfólio de obras executadas começasse a aparecer, mas estava saindo caro demais. E definitivamente a gente não podia ter mais prejuízos como aquele. Nossas contas estavam todas atrasadas, a situação realmente não estava muito legal. Só que a gente olhava para o lado e via que tinha muitas construtoras e escritórios de arquitetura tendo muito sucesso, ganhando muito dinheiro, tanto com projetos quanto com obras. Ou seja, dava para fazer. A gente só precisava resolver os nossos problemas. E se a gente queria se diferenciar da informalidade, a gente precisava profissionalizar o nosso serviço. E quando eu falo de informalidade, eu não estou falando de falta de diploma, tá? Aliás, tem muito engenheiro, tem muito arquiteto com muitos anos de carreira fazendo muita besteira no ramo das obras e tomando prejuízos como a gente. O que ia diferenciar a gente dos profissionais de um serviço só, né? Aquele profissional que faz tanta besteira que o cliente nunca mais contrata e não indica para ninguém, e toda vez que ele começa a rede de clientes dele, ele tem que começar do zero. O que ia diferenciar a gente desse tipo de prestador de serviço era uma única palavrinha: profissionalizar. Eu tinha tido uma experiência muito boa uns anos antes, numa construtora grande, justamente no setor de planejamento, que nitidamente era uma das coisas que faltava nas nossas obras. Então a primeira coisa que a gente fez foi começar a sistematizar, a organizar os passos e os processos daquilo que a gente já fazia. E a gente começou também a identificar aquilo que faltava fazer. Foi quando a gente começou a investir pesado em capacitação. A gente fez curso de gerenciamento de obra, gestão empresarial, de liderança, de metodologia de obra, até curso de mestre de obras. A gente buscou o que tinha de melhor em cursos online, em cursos presenciais, tanto em Brasília, na nossa cidade, como em outros lugares do Brasil. Não tinha outra opção, a gente precisava fazer dar certo, custe o que custasse. Na época, a gente já tinha a nossa primeira filha. E eu não sei se para você ter alguém a quem você deseja orgulhar faz sentido, mas pra gente, a Maria era um motor propulsor de fazer dar certo, até dar certo. E a gente investiu pesado mesmo, tempo, dinheiro e energia, e as coisas começaram realmente a dar certo. A gente fez a nossa primeira obra totalmente sem dor de cabeça, cliente satisfeito, obra entregue no prazo, dentro do orçamento previsto e impecável em relação ao projeto. E cada vez mais a gente enriquecia os nossos processos, e quanto mais íamos fazendo outras obras, se tornava mais fácil replicar. E isso foi se tornando o nosso padrão. Atualmente são dezenas de obras executadas com essa tranquilidade e a mesma qualidade. Foi um processo muito tranquilo, né? Não é à toa que eu fiquei um pouco assustada no início, que eu falei, ai meu Deus, vamos quebrar o apartamento inteiro. Desde a questão de projeto, a gente teve muita liberdade de dizer o que nós gostaríamos e também aceitar as sugestões dos arquitetos, que também sempre foram muito felizes nas suas sugestões, né? E a gente teve a liberdade de discutir e ver o que era a melhor opção. E quando começou a obra propriamente dito, eles foram muito rápidos, né? A obra foi extremamente limpa, né? Então a gente sempre vinha toda semana e ficava impressionado com a limpeza. Por mais que tivesse ainda na questão de revestimento de parede, assim, mas estava tudo muito limpo, né? Tudo muito organizado, muito asseado. A gente não teve problemas com os vizinhos. A questão de revestimentos, orçamentos, tudo ficou assim no que a gente esperava, né, da obra. E foi muito tranquilo. A gente está na fase final e a gente, na verdade, nós criamos amigos, né? Então, a gente não criou uma relação comercial, né? A gente criou pessoas que estavam também preocupadas com o nosso resultado. Isso é muito importante. Então, me cerquei de amigos ali para ter essa certeza de que a minha obra estava em boas mãos. E a ideia sempre foi de se cercar de pessoas que eu confio. E deu muito certo. E esse vídeo que você acabou de ver mostra a satisfação dos clientes depois da gente terminar a obra. E você sabe que ser amigo antes da obra é até fácil, mas ser amigo depois são outros 500, né? Mesmo quando não somos nós os executores, apenas autores do projeto, o simples fato da gente tomar algumas atitudes, algumas posturas que a gente vai te mostrar ainda nessa série, fizeram com que os nossos resultados se tornassem cada dia mais expressivos para uma empresa do nosso porte e do nosso nicho. A partir daí, a gente percebeu que a gente tinha desenhado um método que funcionava para qualquer profissional que atua com obras ou projetos e que precisa aumentar o seu faturamento, seu reconhecimento
e deseja conquistar um portfólio de obras executadas. E como resultado, atrai ainda mais resultado, nossa empresa saiu do vermelho e a gente rapidamente passou a faturar 5 vezes mais do que quando a gente fazia só projetos. Época em que a gente não tinha percebido a importância de vender algo a mais aí para a gente estar mais próximo dos clientes durante a obra. Nossa equipe cresceu exponencialmente, saímos do eu presa de 2 pessoas para mais de 10 colaboradores. Muitos colegas começaram, inclusive, a nos procurar, né, para entender o que a gente estava fazendo, que a gente estava dando tão certo. E em pouco tempo a gente começou a executar obras também para colegas aí, arquitetos e designers de interiores aqui da nossa região. Na etapa de projeto a gente entrou em contato com o pessoal do Bora mostrando para eles o que a gente tinha, né? A proposta que era, explicou quem era a pessoa, do que se tratava e tudo mais. E a gente teve uma conversa muito fácil, né? Desde o início mesmo. Talvez pelo fato de serem arquitetos que constroem, então eles têm um entendimento muito mais claro do comprometimento do projeto e do objeto construído, entendeu? Então, no início a gente, em conversas, em reuniões que a gente teve, expusemos para eles, eles entenderam qual era a proposta e no desenvolvimento do projeto houve um feedback muito bom, muito importante deles, em momentos que, claro, com reforma você sempre tem uma surpresa, pode acontecer. A gente falou, precisa de uma equipe boa de obra, contratou o Bora e foi essencial no projeto, porque eu falo, literalmente, de nada vale um projeto lindo, maravilhoso, 100% detalhado, com o melhor arquiteto da cidade, se a equipe de obra for lambona, se a equipe de obra não respeitar o projeto. Então, esse tripé, cliente, projeto e obra, ele foi um tripé mágico, porque aconteceu muito bem e deu tudo dentro dos conformes. E hoje a gente divide esse conhecimento com você porque realmente a gente acredita numa mudança de mercado. A triste realidade é que mais de 88% das obras no Brasil estão sendo feitas sem auxílio profissional, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Quase todas as obras feitas em casas e apartamentos no Brasil são tocadas sem o trabalho de arquitetos nem engenheiros. Pois é, só que em contrapartida, a gente vê a grande maioria dos engenheiros, dos arquitetos, designers, técnicos em edificações passando dificuldades, sem conseguir viver das suas profissões, sem conseguir vender os seus serviços, sem ter clientes, muitas vezes até trabalhando de graça, como a gente já falou. De fato, mudar essa realidade se tornou a nossa missão com Bora na Obra. Para que você entenda por que essas estratégias que adotamos funcionam, eu preciso te dizer quais são os maiores erros que a gente percebeu no nosso mercado. Erros gritantes que a grande maioria dos profissionais cometem todos os dias e que são, na maioria das vezes, os responsáveis pelo insucesso no mundo da arquitetura e da construção civil. O primeiro problema que a gente mapeou foi: os profissionais que atuam com o projeto não estão dentro do canteiro de obras e isso não é nada bom. Mesmo que você não queira executar obras, você precisa vender alguma coisa que te deixe mais perto dela. E lembrando, não é para ir de graça, beleza? A lacuna que existe entre o profissional de projeto e a obra é a responsável, inclusive, pela má fama de que arquiteto viaja e que os seus projetos não podem ser executados. Quem atua apenas com projeto tende a ficar nos seus escritórios, entregam os projetos para os clientes e rezam para que ele seja executado conforme imaginou, conforme você pensou. E ainda te sirva como um portfólio. Mas, pena, a realidade é bem diferente disso. Quando o autor do projeto não está perto do processo de execução, várias coisas ruins acontecem. A primeira, ele acaba não sabendo como as coisas acontecem na obra e os seus projetos, de fato, não se tornam realidade. E é muito comum os executores de obras apontarem defeitos e falarem mal do projeto para os clientes, principalmente quando precisam justificar algo que não deu certo na obra, que ocasionou algum retrabalho, atraso ou prejuízo. E tenha certeza de uma coisa, anota aí, sempre falam mal de quem não está presente, afinal, você não tem como se defender mesmo? Em consequência disso, o cliente que, em geral, já não vê muito valor no projeto, acaba vendo menos valor ainda, fica insatisfeito com o profissional e acaba não indicando para mais ninguém. Além de se proteger desses problemas, o profissional de projeto que está presente no canteiro consegue aumentar muito o seu faturamento, vende outros serviços que antes não vendia, como visitas técnicas, acompanhamento de obra, consultorias ou até mesmo orçamentos. E eu sei que tem muitas pessoas com pavor de obra, que tem medo só de pensar em pisar numa. Muitas vezes, até porque já passou algum tipo de vergonha, não soube responder alguma pergunta técnica ou até já tomou prejuízo,
Mas não se preocupa, porque a gente vai te mostrar exatamente como fazer isso sem risco. É totalmente possível alguém, mesmo que sem nenhuma noção de obra, passar a dominar o processo de execução e ter muito mais segurança, se destacar no mercado e ganhar esse reconhecimento. Mesmo que você queira continuar atuando apenas com o projeto, tá tudo bem. Ainda na semana Bora na Obra, a gente vai te mostrar como fazer isso e ter os mesmos resultados que muitos dos nossos alunos tiveram. O segundo erro mais comum que a gente mapeou, agora principalmente com os profissionais que atuam com a execução de obras, é não saber fazer parcerias duradouras. Lembra o que eu acabei de falar sobre falar mal de quem não está presente? Pois é, se você executa a obra, se liga nessa dica pedrada. Isso vai te ajudar a captar muito mais clientes. Nunca fale mal do autor de projeto e mais, não critique o projeto na frente do cliente. Eu sei que muitas vezes você, com muita experiência de execução, enfim, você pode até ter razão. Muitas vezes o autor do projeto não detalha o suficiente, não especifica de forma clara e acaba projetando algo complicado e que muitas vezes não cabe no bolso do cliente. Ou até mesmo comete um erro grosseiro. Mas a estratégia é a seguinte: quando você perceber algo incongruente no projeto, você não precisa deixar de falar. A grande questão é o fluxo correto dessa informação. Assuntos de cunho técnico devem ser tratados entre os técnicos. Converse primeiro com o autor do projeto. Se mostre interessado em proteger o projeto dele, se mostre do lado dele, um parceiro dele nessa jornada. E aí dificilmente ele não vai querer te ajudar a encontrar uma solução adequada e que não prejudique a estética e a funcionalidade daquela obra. Isso é bom para todo mundo, assim você não fecha portas, tá? Dessa forma, você como executor ganha o respeito e a parceria do autor de projeto. O autor do projeto tem seu portfólio preservado e o cliente acaba tendo uma obra com a qualidade ainda maior, porque duas cabeças, convenhamos, pensam melhor do que uma só. Abra mão do ego. Você não ganha nada expondo falhas, expondo fraquezas dos outros profissionais, ainda mais na frente do cliente. Se você tem uma expertise, por exemplo, se você tem essa experiência, usa ela como um diferencial para conquistar esses parceiros e eles vão te indicar ainda mais clientes. É como aquela frase que diz: às vezes estar em paz é melhor do que estar certo. Ele é cheio das frases, né? É casado, sabe disso. E sabe o que é mais incrível? Quando o construtor muda a postura em relação a isso, chove de cliente para ele, porque é raro encontrar no mercado profissionais que executam obras e que entendem que o seu cliente de fato é o autor de projeto. Se você agradar o autor do projeto, as chances são de que o cliente também vai estar feliz, o autor do projeto vai estar feliz e ele, muito provavelmente, ainda tem muitos anos de atuação no mercado, irá sempre te indicar mais e mais clientes, porque tem segurança e confiança no seu trabalho como executor. E ainda sobre essa questão de parceria, todo profissional de construção precisa entender que o processo construtivo ele envolve muitos profissionais de diversas áreas. Ele é um trabalho em equipe, então a gente precisa parar de enxergar colegas como concorrentes e passar a ver eles como possíveis clientes e parceiros. Afinal, ninguém faz nada grandioso sozinho, Existem vários serviços que um profissional pode oferecer um para o outro, consultorias especializadas, orçamentos, maquete eletrônica, a própria execução de obra, detalhamento, enfim. Além de unir a classe, como um todo, os profissionais que entenderem isso podem ganhar muito mais dinheiro, valorizar e profissionalizar o mercado. E com o mercado mais unido e colaborativo, fica mais justo e lucrativo para todo mundo. Até porque eu vou te dar uma informação valiosíssima. O mercado de pequenas e médias obras, que hoje está desatendido de profissionais, está avaliado em 32 bilhões de reais. São 32 bilhões de reais esperando para ir para as mãos das pessoas certas. E muitas vezes a gente fica reclamando que não tem oportunidade, que não tem cliente, enquanto uns choram, outros estão tendo muito resultado. Confia em mim, tem mercado para todo mundo. Hoje a gente te mostrou quais são os maiores erros que os profissionais de projeto e obra têm cometido. E no próximo vídeo a gente vai te mostrar quais são os 5 passos que você precisa dar para não ter problemas com as obras. Hoje eu quero que você comente aqui embaixo quais desses erros você já viu cometer ou que você já cometeu, Quem sabe? O que faz para você, obra, ser um bicho de 7 cabeças? Comenta aqui e marca algum amigo seu que trabalha com obra ou que já passou por algum desses problemas e que merece ver esse vídeo. Então bora! Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!